Querido e eterno Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos mais uma manhã, mais um domingo. É o dia do Senhor e nós queremos te louvar, Deus, porque o Senhor nos abençoou ao longo dessa semana, cuidou da gente. Muito obrigado, Senhor, porque é graça sobre graça do Senhor em nossas vidas, sustentando, guardando, protegendo. Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela semana que estamos iniciando hoje. Queremos, em nome de Jesus, Pai, te louvar por isso e por este privilégio que o Senhor nos concede de estudarmos a palavra do Senhor. Queremos, Deus, em nome de Jesus, pedir que aquilo que já sabemos ou aquilo que estaremos aprendendo, sempre e sempre, Deus, faça parte do nosso viver. Ó Deus, nós sejamos vistos como temos estudado no Sermão do Monte, possamos crer de verdade que somos bem-aventurados, porque temos procurado, Deus, seguir os teus mandamentos, viver a palavra do Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, todos nós aqui nos alegramos em Ti e te louvamos, porque somos pessoas bem-aventuradas pelo Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo do Senhor, ministra a cada coração, nos ensina. Não queremos apenas conhecimento, nós queremos conhecer e viver. E que, como o próprio Jesus falou, assim fazendo, o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos ensina, desafia-nos, transforma-nos, pois é a Tua palavra que está diante de nós, e ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo do nosso ser. Por isso, Deus, muito obrigado, porque cremos nesta verdade, porque assim o Senhor tem feito em cada um de nós. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para Mateus. Está conosco aí a Edna, filha da Pedra. É a Pedrinha. É a pedra e a pedrinha. A Edna está conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, irmã. Amém, Que Deus obrigada. abençoe. Seja um tempo especial para você também nesse Amém. momento conosco. Tá bom? Obrigada. Muito bem, queridos. Vamos lá, Mateus capítulo 5. Nós vamos falar hoje de um tema. Vamos começar, né? Eu queria ver se a gente conseguia hoje chegar até o 48 do Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do 31 em diante, né? Nós paramos no 30 semana passada. Vamos ver se a gente consegue chegar no 48. Do 31 ao 48. Tem alguns temas aqui. Alguns não são tão complicados, né? Mas o primeiro é bastante espinhoso. Não deveria, né? Mas é bastante espinhoso. Então, Mateus capítulo 5. Eu vou ler o 31 e 32, que é mais um daqueles temas que Jesus está ensinando na continuidade das bem-aventuranças. Diz assim, na minha versão: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Está aí um tema que certamente a gente vai, ainda que estudar aqui, a gente vai passar meio que sobrevoando, tá? Não vai dar, né? Não é possível entrar em tanta coisa, mas está diante de nós, é a palavra de Deus, nós estamos estudando o sermão, então a gente não pode pular essa parte e passar para outra, né? Porque é algo complicado, algo difícil. Mas, por mais que a gente vá falar sobre isso, certamente, primeiro, nós não esgotaremos o assunto. Segundo, nós não teremos unanimidade nas opiniões, tá? Mas é importante que a gente, pelo menos, compartilhe
né, no que eu entendo nessa passagem, assim, naquilo que a gente vai compartilhar, na, no que é mais importante para nós em termos de relacionamento marido e mulher, né? E que seja também uma perspectiva, uma visão, no mínimo preventiva, né? Que vai nos ajudar a evitar que alguma coisa aconteça, né? O que já está feito, né? A gente não vai mudar situações, mas eu creio que olhando para algumas realidades, a gente pode ser muito preventivo, né, nas nossas vidas. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre o divórcio aqui que Jesus está colocando. E, infelizmente, a gente percebe que essas realidades de divórcio e coisas assim, né, elas eram muito, ainda são, né, muito frequentes, né, algo talvez até meio normal, no meio que não é evangélico, né, na sociedade em que nós vivemos, né? Mas infelizmente ah, essa, ah, como é que eu vou dizer? É, enfim, esses fatos, né? Este fato adentrou no círculo evangélico, na igreja do Senhor Jesus Cristo e, infelizmente, né, agora se torna quase que uma porcentagem semelhante, né, à sociedade que nós vivemos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e eu queria ouvir vocês, né? Eu vejo aqui uma continuidade daquilo que Jesus está falando, né? Nós falamos um pouco atrás, falamos dos relacionamentos, lá a partir do 21, depois nós falamos a partir do 27 sobre a questão da pureza, né? Então, essas questões aí de adultério, né, de pureza, como nós falamos um pouquinho, né, pode levar, né, à questão do divórcio, né? Está colocado aqui pela soberania do Senhor, né? Exatamente para mostrar que pode ser uma continuidade infeliz, né? Quando as coisas anteriores que nós já estudamos não estão sendo observadas, né? Eu acho que vocês já ouviram uma coisa, mas eu vou repetir um pouquinho, né? Para alguns que de repente já leram. Na época que Jesus estava falando, a época do Senhor, né? Os judeus daquela época eles tinham ouvido, né? De que o homem ele podia se divorciar da sua mulher e dar a ela uma carta de divórcio. Jesus vem corrigir um pouco isso, né? De que não era totalmente verdadeiro aquilo que eles estavam ouvindo, né? Naquela época, se o homem, né, descobrisse algum tipo de aquilo que ele não gostasse na mulher, impureza na mulher, né? E a coisa era tão feia, né, na interpretação daqueles judeus, que era alguma coisa assim, se ela não faz uma boa comida, ah, você pode divorciar-se dela, né? Você pode mandá-la embora e casar novamente, né? Eles tinham ouvido isso, né? E Jesus né? Para um pouquinho assim e fala, olha, não é exatamente isso, tá? A gente vai ler essa passagem, vai ler depois Mateus 19 e outros também, né? Não era por qualquer motivo, não era por motivos ainda muito banais, né? Que eles se divorciavam. Eles interpretavam Deuteronômio capítulo 24 de maneira errada, né? Por isso que o Senhor vem falando da questão da pureza a partir do versículo 27. Ele vem ensinando essa questão do adultério, né? E uma série de coisas, né? O Senhor vem
mostrar aqui essa questão de que é necessário voltar ao início, né? Voltar ao início lá de Gênesis capítulo 2, que nós conhecemos, quando ele fez o homem, a mulher, né? Quando eles foram unidos. Então, a partir desta realidade, lá no início de todas as coisas, né? Toda e qualquer separação, o divórcio é inconcebível, né? O Senhor criou homem e mulher e não deu nenhuma permissão para isso. Aí alguém pode falar assim, mas lá não está escrito, Deuteronômio capítulo 24, e depois Jesus também fala em 19, né? Que Moisés permitiu por conta da dureza do coração, né? Por isso que, para corrigir isto, né, esta permissão que tem que entender em Deuteronômio capítulo 24, né, é que o Senhor volta para o início. Né? O início de quê? O início de todas as coisas. Tá? Então, é importante olhar para essa realidade do que o Senhor coloca aqui para entender, né? Ainda que, volto a dizer, nós não vamos se aprofundar em tudo aquilo que fala, né? Porque isso demandaria muito, muito tempo, mas eu acho que é importante a gente olhar para pelo menos duas passagens, né? Primeiro, Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, que é quando o Senhor volta para o início de tudo, e também Malaquias capítulo 2, tá bom? Então, deixa eu ler com vocês aí. Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6. O 4 para entender, né? Quando eles perguntam, eu vou até ler o 3, perdão, vou ler o 3. Vieram a ele alguns fariseus, vieram a Jesus, né? E o experimentavam, perguntando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí depois eles perguntam, né, por que então que Moisés mandou dar carta de divórcio? Ele falou, por causa da dureza do coração. E outro é Malaquias capítulo 2, versículo 16. Volta um pouquinho aí, quando Malaquias fala que Deus abomina o divórcio. Malaquias 2, a parte A do versículo, diz, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Muito bem. Deixa eu colocar algumas considerações, aí ouvir as reações de vocês. Quando o Senhor volta para Mateus 19, eu creio que ele está dizendo que de Deuteronômio capítulo 24 e a própria realidade que ele fala de Moisés ter permitido, né, a carta de divórcio, né, ele está colocando uma exceção e ele explica por conta da dureza do coração do homem, lá do Deuteronômio capítulo 24. Né? Mas ele usa uma expressão, né, quando ele volta para o início de tudo, é porque esta a permissão
ela tem uma razão. Qual é a razão? A dureza do coração pecaminoso do homem, né? E aí Deuteronômio vai falar que aquele que separa, né, casa com outro e depois se separar de novo não pode voltar para o primeiro, se o primeiro havia já se casado, né? Então o Senhor está colocando aqui, esclarecendo, né, interpretando corretamente, como nós temos falado, né, essas direções ou essas orientações que o Antigo Testamento estava apontando. A grande questão que Jesus coloca é de que o divórcio não é a vontade de Deus. Isso acho que é claro para nós, tá? Aqui, em Mateus capítulo 5 e também Mateus capítulo 19, ele vai apontar para aquilo que nós chamamos de cláusula excetiva, né? Então, o divórcio seria permitido, né, em uma situação, ainda que não necessário. Não sei se vocês estão me entendendo. Seria permitido, ainda que não obrigado a fazê-lo, né, quando há a infidelidade de um dos cônjuges. Tirando isso, segundo a interpretação de muitas pessoas, né, tirando essa única cláusula, qualquer outra, né, não poderia acontecer o divórcio. Quando aconteceria, né, tanto um quanto o outro aqui, e Marcos e Lucas vão dizer, tanto um quanto o outro estarão se expondo ao adultério. Entenderam? A única é a cláusula efetiva, a cláusula da infidelidade. Então, o Senhor aqui coloca, pelo menos uma realidade que, vamos colocar uma interpretação, algo muito radical e sério, né? Qualquer outra realidade, né? Como a gente brinca, né? A gente fala assim muito, né? Há uma incompatibilidade de gênio, né? Já ouviram essa expressão, né? Então, não dá para conviver, alguma coisa do gênero, né? A realidade que o Senhor coloca aqui, por mais que as pessoas não queiram aceitar, por mais que, quando eu falo pessoas, por mais que os crentes não queiram aceitar, é que quando acontece qualquer tipo de divórcio, sem ser a chamada cláusula excetiva, um e outro não poderiam casar novamente. Por quê? Porque se casarem novamente, estarão sendo adúlteros diante de Deus. A menos que a primeira ou o primeiro morre. Aí ele é viúvo, ela é viúva. Caso contrário, é assim que o Senhor está colocando, né? Então, por mais duro que seja e os crentes, nós crentes não entendamos, né? O homem que se casa, a mulher que casa com, né? Um divorciado, uma divorciada, né? Sem ser essa realidade de infidelidade e impureza, ele comete adultério. Aquilo que o Senhor está colocando aqui. Por mais difícil, duro que seja essa realidade, que nós crentes muitas vezes não percebemos isso, né? Os crentes estão se separando por qualquer motivo, tá? Estão deixando a família por qualquer razão e não olha para essa realidade que o Senhor coloca aqui. Por isso que eu estou dizendo que estudar um pouco isso agora, né, é de uma certa maneira para nós preventivo também, né? É de uma certa maneira para a gente perceber, é isso que o Senhor está dizendo, tá? Então eu tenho que olhar para frente, para trás não tem mais como corrigir, mas para frente eu posso olhar, né? Então, mesmo que a gente encare, né, a cláusula excetiva e volta a dizer, mesmo assim, eu sou obrigado a divorciar, tá? Eu posso
perdoar, eu posso ser perdoado quando algum tipo de situação acontece. Tá? Mas muitos encaram isso como uma concessão, né? Como uma cláusula excetiva. Nesse caso, tá? O Senhor coloca o divórcio. Veja bem, o divórcio, e aí, para muitos, né, uma questão do novo casamento. Tá? Eu não sei se deu para, pelo menos, expor um pouquinho aquilo que o Senhor coloca aqui. Tá? Mas eu queria destacar essa questão porque antigamente, né, o divórcio era raro no nosso meio, no meio evangélico. Tá? Mas hoje em dia já não é assim. Né? Hoje em dia, para nossa vergonha nossa como igreja, né, como povo evangélico, né, não é como era antigamente. Né? Então, o casamento, a realidade do amor, a luta pelo casamento, né, deixou de lado. E aí, com muita facilidade, essa expressão, com muita facilidade, as pessoas, né, os crentes, se separam, casam de novo e aí vão seguindo. Né? Isso é muito sério, tá bom? Então, só uma perspectiva bem breve aí desta questão. Né? Casamento, né, é um compromisso, casamento é uma aliança. Né? Então, nós não podemos roer a corda quando as coisas ficam difíceis. Né? Mesmo que seja uma questão de uma situação tão difícil como é, por exemplo, a questão da chamada infidelidade conjugal. Tá bom? Queridos, posso responder alguma pergunta? Alguém tem alguma questão, alguma consideração para fazer? Talvez um monte de perguntas, não sei. Mas eu acho que é um grande desafio para nós, né, casados aqui, né, de sempre e sempre, né, lutar para que o casamento seja puro, como nós aprendemos antes, né, a pureza no casamento que vai nos livrar de situações para frente, mas sempre também ter um conceito muito firme do que é o casamento aos olhos de Deus. Né? O que significa esta aliança, tá? Para que a gente lute, para que a gente viva a realidade do casamento, da família, com toda a nossa força, dependendo sempre do Senhor, mas não permitindo de maneira nenhuma que qualquer coisa possa permitir, né, possa fazer com que haja uma separação, com que haja qualquer tipo de divórcio. Né? Acho que, na minha perspectiva, tá bom? Isto envergonha, né, o nome do Senhor, isto traz tristeza ao coração do nosso Deus. Então, nós que estamos aqui, precisamos lutar cada vez mais e sempre, sempre, para que isso não aconteça, né? Porque acho que mancha, né, o nome da igreja evangélico, né, quando essas coisas acontecem com demasiada frequência no meio evangélico, na igreja hoje em dia. Tá aí, queridos, um pouquinho assim, bem superficial sobre esse tema, mas aí fica aí as perguntas, né? Se não tiver, eu já passo para frente. Não, estou brincando. Alguém tem alguma consideração, alguma dúvida? Pastor? Ou todas? Diga, Rosa. Não, é só um pensamento, assim, um pensamento meu, né? Que todos nós temos problemas de relacionamento, assim, uns mais, outros menos, né? E que trocar, o que eu penso, né? Trocar de marido ou de mulher não resolve o problema,
porque o problema, como sempre a gente volta lá, tá no coração, né? Então, é resolver mesmo, porque não é? Porque não vai resolver trocar. Eu conheço pessoas que já trocaram 4 vezes de casamento. Não adianta, o problema vai estar lá sempre, a vida toda, porque está no nosso coração, entendeu? Então é mais tranquilo Exatamente. resolver, não é? Sempre. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei que para muitos, né, hoje em dia, muitos crentes, tá? Vou falar de crentes. Para muitos crentes é assim, é muito fácil, né? É só eu sair deste e ir para outro, né? Então, a gente esquece duas coisas, né? Primeiro, esquece aquilo que Jesus falou. Olha, se você está dando carta de divórcio, ou está separando por qualquer razão, você está expondo sua mulher a tornar-se adúltera e você também. E a segunda questão é essa que você falou, Rosa, né? A gente acha que, né, vai resolver com o outro, mas não vai, porque eu estou levando o problema comigo, né? Eu não, eu vou arrumar apenas mais uma família, mais um problema, como você falou, 3, 4 coisas do gênero. Né? Por isso que olhar para essa realidade hoje, sempre, sempre, né, é também uma questão preventiva, né, para eu lembrar, para eu lutar pelo meu casamento, para eu lutar pela pureza do meu casamento. Quando tiverem conflitos e vão acontecer, né, eu saber o que Jesus falou, né, para que eu não facilmente possa dar o meu jeito na situação, né? Então, eu fico assim, quando a gente, como pastor, né, a gente aconselha pessoas, quando tem alguns casais com conflito, né, e você vê que nem é essa situação, nem é uma questão da cláusula excetiva, tá? Não é uma questão de que houve infidelidade, né? E as pessoas falam que não está dando, né? Que é melhor ir embora, que coisa. Olha, eu fico triste mesmo com a realidade de não entender, não confiar em Deus, não saber quem é Deus, né, e o que vai acontecer depois disso, né? Quando eu estudei isso no seminário, eu fiz uma monografia sobre este tema, né? E eu lembro muito bem que eu conversei com o Carlos Oswaldo, né, que ele usou uma expressão assim, ele falando com outras pessoas, ele também, quando aconselhou alguém, e a pessoa chegou assim para ele e falou, olha, o homem, né, fala assim, olha, eu vou embora, não está dando, né, enfim, não precisa entrar em detalhes do que está acontecendo, mas ele fala assim, bom, então você está chegando para Deus e está falando para Deus assim, olha, Deus, estou fora do casamento e também do Senhor, tá? Não quero mais saber do Senhor, tá bom? Por quê? Porque se hoje, que sei o que a Bíblia diz e escolho fazer o que ela diz para eu não fazer, e eu voluntariamente, conscientemente, digo para Deus: Deus, não importa o que o Senhor pensa, não importa o que o Senhor deixou revelado, eu vou fazer exatamente o contrário. Então eu estou dizendo para Deus: Deus, não quero saber do Senhor. É assim que acontece com a gente. Neste ponto aqui, e qualquer outra, né, em que eu digo para Deus, Deus, eu sei o que o Senhor quer, mas eu não quero fazer, né? Então, quando é um caso de separação de família, é muito mais grave, né? As consequências são muito mais graves. Todo pecado tem consequências, mas este aqui, as consequências são muito mais sérias, né, do que qualquer outro pecado que eu possa cometer, né? Então, essa situação aqui, ela é bem complicada, né? É muito difícil, tá? Mas é assim que, como a Rosa falou, né, é dessa maneira que eu tenho que olhar. Se Deus deixou essa ordem, ele vai me capacitar a obedecer esta ordem, né? Então, nem em termos de família, eu preciso pensar melhor, avaliar, lutar, né?
Davi Murphy falava que a família é o primeiro lugar onde as pessoas vão olhar para ver se Deus existe. Algo semelhante assim, né? Vão olhar para a família, para o marido, para a esposa, para o relacionamento deles, né? Então é importante a gente pensar nessa situação, né? Por quê? Porque os conflitos existem, a luta é muito grande, né? Por isso que é uma questão preventiva aqui para nós. Legal. Mais alguém? Senão eu queria dizer também a questão do contexto todo, né, de uma palavra de Jesus aqui sobre o reino de Deus. Então, novamente, a gente está nessa situação de conflitante entre o reino de Deus e a sociedade, né, o reino de Deus é este mundo. Então, o que Jesus está falando aqui é para cidadãos do reino de Deus. E aí eu penso que, assim como ele falou para Abraão, né, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa questão da tua família, né, como o Davi Murphy então fala, da família ser esse ponto, né, na sociedade como revelação de Deus, né, revelação do reino de Deus, eu penso isso também. Com relação a divórcio, eu era criança pré-adolescente, quando no Brasil foi instituído o divórcio, né, porque até então era o desquite, e era uma coisa assim bem difícil, né, para as pessoas se regularizarem, né, e também não podiam casar de novo, enfim. E eu lembro, na minha casa, da minha mãe chorando quando a lei foi assinada, sabe? E isso por que a senhora está chorando? Porque tinha sido instituído o divórcio no Brasil. E eu, né, mas o que isso tem a ver com a gente? E a minha mãe falou para mim, isso vai entrar na igreja, e isso vai mexer com o nosso futuro como crentes, tal, né? E foi exatamente o que aconteceu. Por outro lado, hoje eu penso que não importam as leis, né? E aí eu fiz uma pergunta aqui, eu coloquei aqui, será que tudo que é legal é justo, né? Então, se a gente for pensar como cidadãos do reino, nós não podemos falar assim, porque a lei permite, é justo. Pode até ser justo na sociedade, né, contemporânea, mas é justo no reino de Deus, né? Eu penso que não, né? Eu penso que não. E é interessante esse versículo de Malaquias, quando ele fala assim, cuidem-se, cuidem, na minha versão está assim, cuidem-se. Eu não penso que é um cuidem-se só, assim, cuide de você. Eu penso que é um cuidem-se uns dos outros, né? Porque a Rosa disse, essa dificuldade está em todo mundo, está em todos os lares, né? E aí, quando a gente pensa também, o que significa a palavra adultério, né? Que até o próprio Senhor usa a nossa infidelidade, né? A palavra de Deus fala, né, usa a palavra adultério, né? A gente lembra da vida de Oséias, por exemplo, né, que foi um retrato disso. Quebrar, assim, quebrar o combinado, né? Adulterar é você ser infiel, então é você quebrar o combinado em todas as instâncias, né? De cuidado, né, de cuidar um do outro, de amar um ao outro, né? Então, tem muitas cláusulas hoje nesse contrato, digamos assim, que têm sido quebradas, né? E a gente hoje, eu já falei, eu já acompanhei uma moça que ela apanhava do marido, e apanhava, e o agressor, ele é uma, né? Então, assim, hoje o adultério não é o nosso problema, não é só o adultério que hoje está em pauta, mas está muito em pauta a questão do abuso, que pode ser abuso emocional, aí você vai, né? Aí você vai abrindo a porteira. E a questão o abuso físico mesmo, né? Então, até que ponto a mulher ou o homem, porque por incrível que pareça, tem homem que apanha também, e até que ponto a pessoa vai ficar apanhando, e é interessante que o agressor, ele vai ganhando limite, ele vai estendendo o limite, começa
com opressão na palavra, né, financeira, opressão financeira, né, não deixa mais comprar nada, vai essa coisa toda, daqui a pouco parte para o físico e daqui a pouco começa a ficar perigoso, até em questão de vida ou morte. E eu acompanhei uma moça que ela estava exatamente nesse grau já. Ela tinha que ficar fechada dentro do banheiro e o marido esperando ela do lado de fora com uma faca. E aí ela esperava ele dormir, ela ficava naquele banheiro e ela não, enquanto eu estive ali acompanhando ela, eu falei para ela, vai falar com o pastor, mas a minha palavra é separa, cuidado, vai na delegacia, porque ficou uma coisa assim absurda. E ela não fez. Ela não fez. E então esse caso é um caso bem interessante, a questão do divórcio ter a ver com adultério, mas adultério realmente de uma maneira bem ampla, não só física, não só de ir com outro homem, com outra mulher, mas lembrando realmente que Deus quer que a gente se cuide, né? Porque no reino ele instituiu, como o Davi falou mesmo, a família para ser uma peça estratégica no seu, na sua atuação no mundo. E aí, só falando daquele que, então, passou pelo divórcio, eu penso também, eu não passei pelo divórcio, né, é fácil falar se eu não estou vivendo, mas eu penso que aí, se a pessoa passa pelo divórcio, ela precisa aprender agora, então, a ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor, sabe? Eu penso isso. Porque a gente está aqui para isso, né? Para trabalhar. Eu não estou aqui para ser feliz, eu não estou aqui para ter o casamento perfeito, margarina, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Eu penso que se eu passasse por um divórcio, eu ia pensar muito em ficar e não casar de novo, não, sabe? Mas não porque, porque é pecado, porque é para eu viver para Deus e a mulher, né, as mulheres aí sabem que a gente tem tanto compromisso em casa com o marido, né? Eles, eles tomam tanto do nosso tempo, assim, eu ia pegar esse tempo todo e ia fazer outras coisas, assim, sabe? Porque Deus não me quer infeliz, Deus não quer a mulher infeliz, o homem infeliz, né? Apesar da gente não ter nascido para isso. Mas então eu queria deixar bem assim na minha mente essa pergunta, né? Nem sempre, então, o que é legal, né, é justo. E aí a nossa e quando Deus colocou isso na lei mosaica, foi só para dar um limite na maldade, né? Eu sempre penso na lei mosaica como um limite à maldade humana, porque o negócio, a mulher queimava o arroz, né? É, Já estava na roça. É isso aí. é verdade. E essa questão que você levantou é importante, né, da parte da violência, né, porque há mulheres, especialmente mulheres, né, que sofrem isso e você não vai ficar, né, em casa esperando ser morta, né, ou alguma coisa do gênero, né. E tem dos dois lados, né, tem o lado, vou dizer assim, positivo dessa história, né. Eu conheço um amigo que é pastor e ele apanhava, não é de apanhar, mas ele tomava muito tapa na cara da esposa, muito tapa, né? Mas ele nunca deixou, né? E hoje, graças a Deus, ela está convertida e eles estão aí, né? Mas ele chegou a apanhar, né? E aí te fala assim, tem muito homem aí que tomava um tapa só, bastava, né? Só um já revidava e coisas do gênero, né? Então, tem os dois lados. Tem um lado triste também, como a Dira falou, né? Algumas que passam por essa situação, né? E acaba, sei lá, infelizmente, até separando e quando não, perdendo a vida, coisas do gênero, né? E a coisa triste mais de falar é que acontece muitas vezes dentro da própria do meio evangélico, né? Isso é que é o mais terrível de a gente ouvir, né? De que, por exemplo, maridos, né? Que chegam a dizer que é crente e machucam, batem na esposa. Eu conheço pessoas assim, né? Infelizmente, né? Então é muito sério, né? Eu acho que aquilo que a Janeira colocou é importante lembrar, né? De que nós estamos falando desde lá de trás, né? De valores que são valores que nadamos contra a maré, né?
nós temos valores diferentes, né? Valores do reino. E, a bem da verdade, né, a maioria, se não todos, né, os valores que nós estamos falando, eles são contrários, né, aos valores da sociedade. As leis do reino, elas são contrárias às leis da sociedade. A gente vai ler aqui agora, o Senhor vai continuar ilustrando isto. Ele vai falar de juramento, vai falar da não resistência, vai falar do amor, e a gente vai perceber mais ainda que esses exemplos que Jesus está colocando aqui, né, tipo assim, contrário, se essa palavra bem simples, né, poderia falar assim, que fazer essas coisas, como Jesus colocou, parece meio insano, né? Fazer do jeito que Jesus colocou parece meio doido, né? Então, eu preciso entender o contexto, entender como é que era a própria realidade da época, né? E aplicar um princípio para mim aqui, né? Então, assim também na questão aqui do divórcio e dos outros que vão a seguir, né? Mas eu queria, só para fechar essa questão, se ninguém tem mais alguma consideração sobre esse tema, né? De que seja para nós mesmo uma questão se bem de entender que os nossos valores são outros e que hoje, no meu dia a dia, eu possa ver de maneira preventiva, né, como está o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, que eu possa cuidar, né, de mim, cuidar dos outros, né, para que esse tipo de situação não venha a acontecer de maneira nenhuma nas nossas vidas. Tá bom? Mais alguma consideração sobre esta área ou a gente segue o fluxo? Ninguém mais quer falar, né? Tá todo mundo quietinho nesse tema, né? Tá certo. Pastor, Tá eu vendo? Eu queria, tenho que cutucar. Quando a gente cutuca assim, sai. na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Jandira. Eu queria Hum, fazer, eu queria fazer a pergunta para a Jandira, né? Que ela falou dessa mulher realmente, né? É uma questão muito séria demais essa questão de violência. E ela me disse que aquela mulher não fez nada, né? E então a minha pergunta é se ela tem notícias dessa pessoa hoje, de como ela está. eu também estava Não, curioso com ela. Rosa, não tenho. Foi bem pertinho da época que eu fui para Bahia, sabe? Aí pronto, aí deixei Santos e não tive mais notícias. Não fui atrás. Tá certo. Obrigada. Ok. Mais alguém? Não? Então tá bom. Então vamos seguir. 33 até o 37. Vamos falar dos juramentos. Eu juro que vai ser rápido. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Novamente, né? Esse talvez seja um pouco mais light, vou dizer assim, né? Esse tema, tal, né? Até porque talvez a maioria de nós aqui, né? Antes de ser crente, jurava de pé junto, como fala, né? Qualquer coisa para garantir a tua palavra, né? Para garantir que você ia cumprir aquilo que você falou, né? Você jurava, né? E eu fazia assim, ó, você lembra disso? Quem fazia isso aqui, ó? Só eu? Você lembra disso? Não. Dira também, tá vendo? Eu fazia assim, juro, né? Cruzava os dedinhos em forma de cruz, sei lá, alguma coisa do gênero, né? E nós fazíamos isso, né? Quando eu falava, juro por Deus, né? Eu quis dizer assim,
eu vou cumprir aquilo que eu falei, né? É interessante que, ó, para você ter uma ideia, na época de Jesus, os judeus, eles tinham uma regra, né? Qual era a regra, né? Um rabino dizia assim, se alguém jurar por Jerusalém, tá? Eu juro por Jerusalém, ele não está obrigado a cumprir o seu voto. Mas se ele jurasse em direção a Jerusalém, aí ele tinha que cumprir, né? Ele era obrigado a cumprir o voto. Então, é nesse ambiente, né, que Jesus Cristo está dizendo, né, sobre, olha, não jurem, né, de nenhuma maneira, nem pelo céu, por ser o trono, né, nem pela terra, nem pelo próprio Jerusalém, que aqui ele cita, e nem pela tua cabeça, né, por mim mesmo, né? O que era o juramento? Cada juramento continha uma afirmação e uma obrigatoriedade de cumprir alguma coisa. O que Jesus está dizendo? Nós sabemos, né, de que eu não, primeiro eu não posso fazer isso, e ele vai orientar, né, usando as ilustrações do céu, da terra e coisas assim, né? Mas ele vem dizer que a realidade do cristão no reino de Deus, né, a minha palavra, né, aquilo que eu falo, né, que me comprometo a fazer, né, passa a ser, né, a minha obrigação, né? Então, nós crentes temos que ser pessoas, né, como ele coloca aqui, que falam sim quando é sim e não quando é não. Porque qualquer coisa que passar disto, né, vem do maligno. Aí, novamente, né, o Senhor coloca uma coisa muito radical, né? Se eu falei sim e não cumpri aquilo que eu falei, porque me arrependi, porque achei que não vale a pena, porque não vai ter recompensa, ou qualquer coisa do gênero, eu estou dizendo que eu não sou filho de Deus, né? Mas que eu sou filho do diabo, vem do maligno. Por quê? Porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então, se eu falei que ia fazer e não fiz, eu estou mentindo. E quando eu minto, eu estou dizendo que sou filho do diabo e não filho de Deus, né? Então, os nossos compromissos, eles devem ser bem... quando há um comprometimento da minha parte, eu tenho que avaliar aquilo que nós estamos realmente empenhando a minha palavra. Se eu falei que vou fazer, então eu vou lutar para fazer. Alguém pode dizer assim, mas não acontece situações? Claro que acontece, né? Acontecem situações que às vezes nos impedem de cumprir aquilo que nós falamos que ia cumprir. Até aí está tranquilo, né? Mas aí há uma razão e há uma satisfação a ser dada quando eu não faço aquilo que eu me comprometi a fazer. Vamos usar um exemplo bem simplesinho, né? O mais simples que a gente usa sempre, né? No nosso dia a dia, né? De falar, por exemplo, que vou na casa do Marcos, né? Olha, hoje à noite eu vou na casa do Marcos da Rosa, né? Mas aí, quando chegou perto do horário lá, começou a chover, muito forte. E aí eu simplesmente falei, pensei comigo, tá muita chuva. E aí não vou. E eles ficam esperando, prepararam lá o que eu mais gosto? Prepararam rapaz, esqueci o nome do negócio, como é que é? Prepararam um mousse de maracujá, né? E eu não fui, né? Dancei. Mas o que eu quero, estou brincando, mas o que eu quero dizer é que eu nem, né, dei a satisfação, né? E simplesmente não apareci. Eu, particularmente, ainda seria mais radical, tá bom? Neste exemplo muito simples,
Eu diria assim, eu me comprometi, então eu vou com chuva. Tá? Só alguma coisa mesmo que impede que eu cumpra a minha palavra, aí poderia ser uma razão. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, eu acho que nós, crentes hoje, novamente, de maneira muito fácil, faltamos com a nossa palavra. Eu volto ao mesmo princípio que foi do divórcio, no seguinte, nós, de maneira muito fácil, de maneira até meio corriqueira, a gente falta com a palavra. Seja uma palavra assim que eu vou fazer uma visita, seja uma palavra que, por exemplo, eu me empenho em contribuir com alguma coisa. Aí, quando aperta, eu paro de contribuir. Mas eu me comprometi a sustentar. Né? Então, essas realidades de comprometimento, né? No nosso meio, de maneira muito fácil, a gente deixa para lá. A gente acaba não cumprindo. Né? Há um provérbio, deixa eu lembrar aqui, me veio na mente aqui agora, provérbio, deixa eu ver se eu estou certo aqui no... Eu tinha anotado, deixa eu ver se eu lembro aqui onde eu anotei. Provérbios 20, 25. A minha versão diz assim, não sei se alguém tem outra versão, a versão atualizada. Laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo. E só refletir depois de fazer o voto. Então, nós muitas vezes fazemos o voto de maneira, né, irrefletida, né, de maneira assim, sabe, meio que emocional, e depois a gente reflete e fala assim, rapaz, eu acho que não é bem assim, né? E a gente volta atrás. Pastor? Só que a gente esquece, só terminar a frase, Sim. só que a gente esquece que quando nós nos comprometemos, nós estamos fazendo isso também diante do Senhor, né? Porque a minha palavra é sim quando ela for sim, ou não quando ela for não. Fala, Rosa, depois eu concluo. É só para ler essa versão da NVT Por favor. que fala assim, ó. É uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Tá vendo? Nós não avaliamos essas coisas. Nós somos muito, talvez assim, emocionais, né? Como eu falei, né? Meio latinos, né? Coisas do gênero, né? E nós temos que refletir. Quando é uma questão de um compromisso a ser assumido, né? Especialmente, né? Nós temos que refletir, né? Pensar, nem que seja por um período rápido, mas temos que avaliar se essa é se eu tenho condições de cumprir aquilo que eu me comprometi. Eu lembro muito quando eu falo sobre isto, eu lembro do senhor Davi Cox, né? Davi Cox do seminário. Ele é americano, todo mundo fala assim que americano é mais seco, né? E mais, sei lá, reflete mais quando faz as coisas, mas eu lembro muito bem, até hoje tem uma imagem na minha mente de que eu aprendi assim, né? Porque a gente fica preocupado, né, com o que o outro vai pensar de mim, mas eu não me preocupo com o que Deus vai pensar de mim.
Então, por exemplo, né, eu cheguei para ele uma vez lá no seminário, eu já estava para até para esses lados aqui, e eu perguntei assim, ele teria como vir dar um estudo, uma mensagem, nem lembro direitinho o que foi que eu pedi, mas eu lembro que ele chegou, né, e pegou assim, tipo uma agenda rápida que ele tinha, alguma coisa, né, e simplesmente falou assim, não posso, não dá, né? Mas foi assim, seco, né? Não e é não, né? Geralmente a gente, né, preocupado com o que o outro, se ele vai ficar magoado, né? A gente pensa nisto e se esquece de pensar naquilo que Deus nos ensina, né? Então, se eu tenho como cumprir aquilo que eu estou empenhando minha palavra, eu tenho que ir até as últimas consequências. Se eu empenhei a minha palavra, eu tenho que ir até as últimas consequências, fazer o que for possível para eu cumprir aquilo que eu falei que ia fazer, né? Então, eu aprendi por quê? Porque eu, muitas vezes, já errei demais, né? De quando alguém pede alguma coisa, né? E eu percebo que vai ficar difícil, vai, mas eu às vezes me empenho a fazer uma coisa e me enrolo porque não aprendi a falar não, né? Por que eu não aprendi a falar não, né? Muitas vezes porque você fica pensando, pô, mas se você disser que não pode, que não vai, a pessoa pode ficar magoada com você. E aí você fica preocupada com o que ele ou ela vai pensar. Mas você não fica preocupado ou preocupada com o que Deus vai pensar. Porque se você fala assim para a pessoa, olha, vou fazer, aí depois você não faz, o que Deus pensa disso? Né? Então, eu tenho que ficar preocupado, no bom sentido, né, com a opinião de Deus, né, com o que Deus pensa. E o que ele pensa é, quando eu empenho a minha palavra, eu tenho que fazer, como diz o ditado, das tripas coração, para que eu possa cumprir aquilo que eu falei. Tá? Se eu falei que ia fazer, eu tenho que dar meu jeito. A menos que, claro, novamente, né? Tem situações e situações, né? Mas normalmente, tá? Normalmente, né? Eu tenho condições e por avaliar um pouco melhor e pensar, falar, rapaz, vai dar trabalho. Aí eu abro mão e volto atrás. Em se tratando, por exemplo, de oferta nossa, de compromisso nosso, né? Quando a gente se empenha, né, a contribuir com uma obra missionária, contribuir com alguém, enfim, qualquer coisa do gênero, quando o calo aperta, quando a situação aperta, qual é a primeira área que nós tiramos? A oferta. Estou errado? Não estou. É a primeira área que nós tiramos, oferta, dízimo, né? Por quê? Porque, teoricamente, ninguém está me cobrando. Se eu tiver que escolher, né? Se eu chegar numa situação apertada, né? Em que tem a conta de luz e a oferta missionária, qual é que eu deixo de dar? A oferta missionária. Né? Por quê? Porque ninguém está me cobrando, ninguém está vendo. Né? Enfim, eu estou sendo até meio radical no exemplo aí, mas eu quero dizer que nós muitas vezes, né, deixamos de lado essa questão de uma palavra empenhada da parte do crente é algo muito sério na perspectiva de Deus. Tá? Por quê? Porque eu não tenho controle da situação. Por isso que ele fala, não jura pelo céu, pela terra, pela tua cabeça. Por quê? Porque você não tem controle sobre as coisas. Tá? Então, você
quando for empenhar tua palavra, quando você for se comprometer com algo, reflita, ore, e aí quando você falar é sim, é sim. Vou orar por ti, né? Como a gente erra nesse negócio, né? Ainda mais hoje em dia a gente lê lá no WhatsApp. Alguém coloca o negócio lá. Primeira resposta minha, uma mãozinha junta. Só que se eu não orar na hora, eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo, né? Agora eu faço assim. Né? Faço assim na maioria das vezes. Né? Ainda tem muito que consertar na minha, né? Mas eu estou aprendendo assim. Eu olho a oração, né? E escrevo alguma coisa assim, orando agora, né? Geralmente eu vejo, oro e aí depois eu coloco a mãozinha, né? Porque senão eu coloco a mãozinha e do jeito que os motivos de oração têm se acumulado hoje, nos vários grupos, aí você vai colocar um monte de mãozinha, mas nem aí. Então hoje, por exemplo, a mãozinha é um compromisso. Eu estou dizendo, sim, eu vou orar por você. Só que a gente muitas vezes não ora, né? Então, é um cuidado aqui, né? Eu acho que o Senhor está lembrando também a gente, né, de um princípio de honestidade, né? Porque nenhum juramento é trivial, né? Não é que eu posso falar assim, vou fazer, isso é trivial, né? Eu não estou dizendo assim, antigamente eu jurava por Deus, né? E era uma coisa que tinha peso. Hoje, se eu falar assim, vou fazer e não jurar, não tem peso. Claro que tem. O que Jesus está dizendo é que tem peso, né? Tem peso, porque você está dizendo que você vai fazer uma coisa que depende de você, claro, mas que depende de Deus, porque é Deus que vai capacitar você a fazer. Por exemplo, volta à questão da oferta, né? Quando eu digo assim, eu vou contribuir, eu estou dizendo que é Deus que vai me capacitar a contribuir, até porque os recursos são dele, né? Então tem uma série de áreas na nossa vida que a gente deixa de lado. E essa é uma delas, né? Parece meio trivial para a gente, parece não ser tão sério como o divórcio, coisas assim, como o adultério, mas é também sério aos olhos de Jesus. Tá? Por isso que ele deixou revelado. Tá bom? Então, é um cuidado que nós temos que tomar. Honestidade. Né? Para o seguidor de Jesus Cristo, é melhor, né, dizer sim quando é sim e não quando é não, né, com sinceridade. Não posso fazer, não tenho condições de fazer, né? Enfim, nós temos que nos acostumar, e eu falo por nós, crentes e crentes latinos, como eu falo, né? Eu tenho que me acostumar, quando eu pedir alguma coisa assim, o Valmir, você poderia fazer isso aqui para mim? E ele dá uma rápida refletida e fala assim, não, não posso, pastor. Eu deveria dizer assim, joia, legal, ele não tem condições, amém, vou falar com outro. Agora eu vou dizer para você, tá? Na minha experiência de vida de igreja, se eu chegar para o Valmir, né, e falar assim, Valmir, você poderia fazer? E ele fala assim, pastor, não dá. Assim, puxa vida, né? Mas nem se esforçou um pouquinho, nem pensou melhor, né? Eu fico magoado com ele, mas ele só falou não porque não tem condições de fazer. E eu tenho que aprender esse tipo de realidade, né? Nós não aprendemos, a gente acha que quando a pessoa fala não para mim, né? Eu fico magoado, eu pareço um filho mimado. Sabe criança que chega para o pai ou para a mãe e fala assim, pai, você me dá isso aqui? E ele fala, não, filho. Aí eu fico triste com meu pai e com a minha mãe, quando eu deveria entender que se é não porque não pode, não porque não tem condições, né? E não porque é ruim, né? Os nossos relacionamentos muitas vezes são assim.
A gente não aprendeu ainda a receber um não. Entende? Às vezes a gente recebe não de Deus. Só que com Deus a gente não se atreve a ficar meio chateado. Alguns se atrevem, né? Eu conheço pessoas que ficam chateadas com Deus porque Deus falou não, né? Mas nós, às vezes, pegamos esse tipo de situação e tratamos horizontalmente. Eu tenho que aprender a receber um não. Eu tenho que aprender a dizer não, né? Porque quando o meu não é um não porque eu não posso, tá? Eu estou honrando a Deus, né? Por outro lado, quando é sim, condições de fazê-lo, tenho que fazê-lo, tá bom? Tá? Lembrando que o contrário disto é o pai da mentira, né? Por isso que Jesus coloca aqui que vem do maligno. Eu creio que na própria realidade do contexto da época que o Senhor coloca, né? E não é novidade para nós hoje também, né? Creio que este princípio que Jesus colocou, né, quando a igreja foi formada, tá? Lá um pouquinho no livro de Atos, lá na frente, quando a igreja foi formada, essa honestidade dos crentes causou uma profunda impressão positiva em todos aqueles, né, que estavam conhecendo os cristãos, entende? Essa realidade aí de uma vida honesta, de uma vida sincera, de uma vida verdadeira, de uma vida pura, né? Eu creio que causou aí um grande impacto, né, na vida daqueles que começaram a conviver com os chamados cristãos, né? Tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que você não via antes, né? Que estava acostumado, né, no status quo da realidade. E quando você vê algo diferente, quando você vê um povo diferente, quando você vê gente fazendo aquilo que no fundo, o coração do ser humano, ainda que espera ver, mesmo com todo o pecado, com toda a realidade que a gente vê hoje, causa um impacto. Causa um impacto, né? Então, eu acho legal de a gente pensar um pouco nessa realidade. Sabe por quê? Porque eu fui lembrar que nós seguimos aquele que é a verdade. João 14,6, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês já me ouviram falar sobre isso, né? Quando ele fala eu sou o caminho, é artigo masculino definido singular. Tá? Não tem outro caminho, né? E quando ele fala o caminho e a verdade e a vida, não tem uma outra verdade. Então, nós que seguimos a Jesus, temos que ser aqueles que falam tão somente a verdade. Conosco não tem meia verdade, né? Conosco só tem a verdade, né? Então, acho que é uma das características nossas hoje que deveria ser cada vez mais reforçada, né? Porque nós, hoje em dia, falamos que vamos fazer uma coisa e voltamos atrás quando a gente reflete e acha que vai trazer algum inconveniente. Por isso que eu usei o exemplo da visita. Por que eu não vou no Marcos? Porque está chovendo, né? E é inconveniente para mim, né, essa situação, né? Então, quando eu acho que é inconveniente as coisas que eu me comprometi a fazer, eu simplesmente volto atrás. E voltar atrás nestas situações de achar que é inconveniente, de achar que vai trazer problema, vai ser cansativo. Quando eu volto atrás nessas realidades, eu estou mentindo. Eu estou sendo do maligno e não de Deus. Então, aqueles que se submetem à autoridade de Jesus devem falar somente a verdade. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Pastor,
Oi, alguém? Ela vai agora me enviar o mousse. O mousse de maracujá, o senhor já, né? Ainda bem que é fácil, isso não dá para errar. Pastor, lá em Sim. Eclesiastes 5, fala de Aham. a promessa, mas aí eu fiquei pensando assim, porque aqui esse texto fala, quando fizeram uma promessa a Deus, não demora a cumpri-la, né? E no final fala que é melhor que você não faça do que você faça e não cumpra, porque então você não é obrigado a fazer promessa para ninguém. Entendeu? Agora, se você fizer, mas é interessante que fala, é quando você fez uma promessa a Deus, então tudo que a gente faz, né, é para Deus, né? Inclusive É uma verdade. coisa dessa. Exatamente. Esse foi um dos primeiros versículos lá atrás que eu memorizei, Eclesiastes 5:4, né? Quando fizeres algum voto a Deus, né, trate de cumpri-lo. Porque eu acho que a expressão final é interessante, porque Deus não se agrada de tolos, É isso. né? Então, quando eu falo alguma coisa, né, eu creio que Jesus está dizendo, por isso que a gente junta Eclesiastes com aquilo que Jesus falou, porque a gente acha que quando eu estou falando para a Rosa ou para o Marcos, eu estou falando para vocês dois. Eu não estou falando para Deus. Eu não estou me comprometendo com Deus, né? Mas aí Jesus fala assim, não é bem assim. Deus está envolvido em tudo. Tudo. Né? Então, quando eu empenho uma palavra para um irmão, eu estou envolvendo Deus na história. Por quê? Porque eu não vou conseguir cumprir a mínima coisa que eu possa me comprometer sem a ajuda de Deus. Então, Deus está envolvido neste meu empenho. Né? Eu creio que Jesus está dizendo isso. Olha, o Senhor está envolvido em tudo aquilo que você se compromete, que você está empenhando sua palavra. Né? Porque nada que eu vá fazer sem a capacitação que Deus me dá, ainda que seja apenas uma visita. Por que a gente usa a expressão, né, que Paulo vai dizer isso, e depois Tiago vai dizer também isso lá no capítulo 4, né? Tiago vai dizer assim, que essa expressão nossa tão trivial, né, se Deus quiser, se Deus permitir, né, a gente tornou banal. A gente que eu falo a sociedade, né? Mas para nós não. Para nós, quando fala assim, olha, eu vou lá na casa da Rosa do Marcos, se Deus permitir, é porque eu creio que é se Deus disser sim, eu vou. Mas se Deus falar não, eu não vou. Né? Então, essas expressões que a sociedade tornou trivial, né, para nós não. Né? Para nós é muito real. Né? Aquilo que eu vou fazer se Deus permitir. Então, aquilo que eu estou me comprometendo, eu estou envolvendo Deus. Não tem jeito. A gente só envolve assim quando for uma coisa mais séria, né? Alguma coisa maior, né? Então eu vou comprar alguma coisa. Ah, se Deus permitir, eu compro. É? Mas se eu for visitar alguém, eu posso dizer assim que vou e depois não fui, mas não tem problema nenhum. E tem problema sim, né? Tem problema sim, tá? Mas eu quero destacar só a questão de que às vezes acontecem situações que nos impedem de fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Tá? Então, quando isso acontece, tá, é plenamente justificável, né, de que a gente tenha que dar satisfação, né, ou até ser sincero. Né? Tipo, eu vou visitar a Rosa e o Marcos. Né? Ó, já falei de você umas 4 vezes, deve ser uns 4 mousses já, hein? Não foi uma vez só, não. Né? Quando eu digo assim, eu vou lá visitar, mas aí eu cheguei, está chovendo muito. E eu não quero ir por alguma razão. Qual é a minha atitude? Liga lá e fala, olha, Rosa, Marcos, está chovendo demais. Né? Então, eu não vou, tudo bem. Tá? E é só uma questão de sinceridade e de honestidade. Né? Ser sincero e verdadeiro é aquilo que o Senhor coloca para nós. Tá bom? Eu só não posso dizer assim, né? Não deu para ir. Sabe aquela coisa? Ou não fui, não deu para ir e não sou
sincero, verdadeiro, tá? Ou eu refleti e, olha, vou ter que voltar atrás porque eu pensei melhor, e não vai dar para eu cumprir aquilo que eu falei. É uma questão só de verdade, de sinceridade. É assim que o cristão tem que agir em todo o tempo. Tá? Por isso que o Senhor coloca essa situação aqui. Ok? Podemos ir para frente ou alguém quer fazer algum comentário? Eu queria falar um pouco desse, o que passa disso vem do maligno. Aí, diante de tudo que a gente está conversando aqui, sabe o que eu pensei aqui? Que o que vem do maligno, né? Resumindo a história. Um estilo de vida que tem como característica o descompromisso com a palavra. E aí, ainda pensando nessa questão de palavra, né? A palavra, ela é uma característica da identidade de um povo, né? A palavra caracteriza muito um povo. Então, que a gente precisa ser conhecido como um povo que fala sim e não, né? A gente precisa ser conhecido como um povo que não que floreia discursos, né? Uma das coisas que eu vi aqui num comentário sobre isso é que tem gente que tem uma conversa piedosa, sabe? Fala um evangeliquez, e não é porque fala aquele evangeliquez que você tá dando verdade à palavra, né? Hoje em dia, a gente viu recentemente um caso do assassinato de uma criança, e o assassino falava assim, se Deus quiser, a verdade vai aparecer, né? Deus sabe, Deus é com você, Deus é contigo. E no final, o cara era um assassino, né? Então, não é isso, que às vezes a gente fica nessa máscara também de um evangeliquez, que parece que a gente é espiritual, que a gente é verdadeiro, né? E a gente se esconde atrás dessa conversa piedosa, né? E aí o pastor falou, né, do maligno vem a mentira. Eu coloquei aqui também que do maligno vem a vaidade. Eu acho que quando a gente usa essa capa de espiritual falando, é vaidade, né, para as pessoas terem uma boa impressão de mim. Eu acho que não é por isso que a gente deve falar as coisas, né? O pastor também falou da superficialidade, né, e do descomprometimento com a palavra empenhada. Então, eu penso que é uma artimanha de Satanás mesmo, de mexer com a palavra dos cidadãos do reino dos céus, sabe? Eu vou deixá-los também perdidos nisso, porque se eu conseguir envolvê-los na questão da palavra falsa, do descompromisso com a palavra, eu consigo, então, deixá-los igual ao resto de todo mundo, né? Eu penso que é uma estratégia bem interessante dele. E como a gente luta contra isso, né? Pensar que a gente não precisa ficar floreando os nossos discursos com dizeres piedosos, né? Deus te abençoe, né? Por exemplo. Enfim, tem que ser verdade, né? Tem que ser uma saudação verdadeira. Falar sobre algo que depende de você, né? E não vai depender de mais alguém, vai depender de coisas que fogem, então não promete se não depender só de você, né? E outra coisa que foi falado aqui também, falar com a motivação correta, e aí a motivação correta é para a glória de Deus, né? Aí a gente volta no versículo 33, né? A gente foi andando assim em 33, mas o para a glória de Deus é o que a Rosa colocou também, né? Como para o Senhor. Então, que essa seja a nossa motivação. Tudo que a gente for falar, seja para a glória de Deus. Lembrando, então, que palavra referencia um povo. Palavra referencia um povo. Então, é a nossa importância como cidadão do reino. Legal essa expressão, né? A palavra referencia, identifica, né, um povo, né? Acho legal. Identifica mesmo, né? Deixa eu usar uma ilustração aqui. Como acho que eu já falei para vocês, a Débora e a Miriam têm visto direto série coreana, né? E é interessante porque se eu estou aqui no meu escritório e elas estão na sala vendo, eu sei que elas estão vendo série coreana por causa do jeito, a entonação das palavras do coreano, né? Que eles falam muito meio que cantando, né? É um negócio bem diferente, né?
Então, realmente identifica um povo, né? E acho legal essa expressão que a Dira colocou, porque nós, né, temos que ser pessoas da palavra e de palavra, né? Da palavra de Deus, e pessoas de palavra. Tá? De palavra. Eu lembro do Salmo 15, né, que fala dos cidadãos dos céus, né? Os cidadãos dos céus fala sobre isso. E também eu gosto de olhar para Mateus capítulo 12. Deixa eu ler com vocês esses dois aí. Um fala da árvore, né? Que tipo de árvore nós somos, né? E depois eu leio o Salmo 15 com vocês. Mateus 12, 33 em diante. Mateus 12, 33. Fala assim: ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. A ênfase de Jesus aqui é nas minhas palavras, aquilo que eu falo, o que sai da minha boca. E o Salmo 15, se você voltar um pouquinho lá, ele vai falar dos cidadãos dos céus, né? E ele fala assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquilo que a Jandira comentou da Rosa, né? A motivação que está dentro de mim. O que de coração fala a verdade. Não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, e que o que a seus olhos tem por desprezível reprobou, mas honra aos que temem ao Senhor. E olha o 4. O que jura com dano próprio e não se retrata. Não sei se outra versão tem talvez uma melhor maneira de entender. Ele está dizendo assim: aquele que se compromete sofre as consequências e não volta atrás. É isso que ele está dizendo, que jura com dano próprio. Então ele sofre as consequências da palavra empenhada. E ele não se retrata, então ele não volta atrás. Se eu falei que vou fazer, eu tenho que sofrer as consequências da minha palavra empenhada. Vai dar trabalho, está chovendo, mas eu vou ter que fazer, porque eu empenhei a minha palavra. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 15. Eu acho que é um grande desafio para nós, crentes, hoje. Muito bem. O meu horário deu 11h30. Se a gente for começar outro tema agora, a gente vai passar bem do horário. Vamos fechar por aqui? Pastor, posso falar só uma coisinha? Pode, por favor. No que diz respeito a essa coisa do jurar, a minha mãe, a gente foi criada assim numa zona rural e bem isolada, né? De cidade, coisa e tal. E ela tinha aqueles princípios, né? Católicos, como eu já disse para você já conhece. É uma coisa que a minha mãe sempre falava, né? Essa coisa de jurar na minha casa era algo assim terminantemente proibido. E a minha mãe falava assim que primeiro que jurar era pecado, porque outra coisa que ela dizia que quem jura mente. E por que ela colocava assim? Porque ela entendia que ela sempre falava que jurar era pecado, porque e ela citava esse texto não da forma, né, bem explicativa como é a própria palavra está, mas
ela falava assim, né, que não podíamos jurar que era pecado porque só Deus era o dono da verdade, só Deus poderia realizar aquilo que ele prometia, e que nós, enquanto pessoas, corríamos o risco de prometer uma coisa e não poder cumprir. E aí era um pecado diante de Deus, porque nós prometemos fazer uma coisa e se nós não tivéssemos condições de cumprir, nós teríamos mentido para Deus. Porque quando nós damos a nossa palavra, nós prometemos antes a Deus e só depois aos outros. Então, na minha casa, a gente foi criado assim, ninguém jurava. E eu lembro que depois eu ouvia, né, na minha vida, mais para frente, eu ouvia pessoas falar assim, eu juro. Então, a primeira coisa que eu pensava, primeiro, eu já despertava a minha falta de confiança na pessoa, porque para mim ela estava jurando porque ela queria logo fechar algo comigo, mas ela não tinha a intenção de cumprir. Então, eu já tinha isso para mim, né, que não era uma pessoa digna de confiança, porque eu tinha aquela coisa da infância, né, quem jura mente, da minha mãe, né. Então, eu carreguei isso para a vida. Eu tomava um cuidado. Essa coisa de jurar, nunca jurei mesmo, assim, nunca me lembro, não me lembro de ter jurado para ninguém algum dia na minha vida, mas eu tinha muito cuidado de não prometer, de não empenhar a minha palavra com alguém, porque eu pensava sempre que se eu prometi, eu tinha exatamente que fazer tudo para cumprir. E realmente, assim, tem momentos que a gente tem que realmente dar a palavra ali, mas eu fazia de tudo para cumprir. Chega um tempo que a nossa vida realmente fica muito corrida, muito dinâmica, e nem tudo que a gente, mesmo com toda boa intenção e com todo o comprometimento da nossa palavra que nós nos comprometemos de fazer, até hoje eu tenho essa preocupação e eu procuro, assim, se eu perceber que eu não vou conseguir cumprir aquilo, eu me esforço para dizer para essa pessoa que eu não vou poder cumprir, né? Mas se de tudo eu não conseguir fazer isso, eu fico assim muito mal comigo mesmo, porque eu penso assim, Deus sabe a intenção do meu coração, no momento que eu assumi o compromisso, eu realmente tinha a intenção e todo o compromisso de cumprir. Mas a pessoa não sabe das minhas intenções, a pessoa não conhece. Né? Então, às vezes, também tem aquela situação de você assumir um compromisso, naquele momento você está se comprometendo mesmo, mas por algum conflito, às vezes o conflito que você já assumiu com alguém, naquele momento, realmente esquece que você já assumiu outro compromisso para aquele dia, e você viu que entrou em conflito, duas coisas ao mesmo tempo, e isso é muito ruim para a gente, assim, pelo menos para mim, eu tenho um problema de consciência com isso. Então, quando eu me comprometo a fazer uma coisa, quando eu prometo, pelo menos para alguém, eu tento, exatamente porque eu penso assim, nesse texto de Mateus, né, depois no futuro eu me converti e conheci esse texto, quando fala assim que essa questão que a nossa palavra, ela deve ser, né, ter a responsabilidade de ser a palavra pela palavra, né, o compromisso pela palavra e não por juramento, mas principalmente o que passa disso é de procedência maligna mesmo, né? Então eu sempre tenho essa preocupação de quando eu dou a minha palavra, eu empenho a minha palavra, eu procurar honrar, porque eu sempre cito assim, né? A minha mãe, no lugar em que ela morava, ela era muito conhecida assim pela forma como ela agia, no sentido de quando a gente ia para algum lugar e falava assim, olha, por exemplo, para uma ruazinha que tinha lá e tinha comércio e tal, se algum irmão meu fosse lá comprar, e simplesmente pelo fato de ser filho da minha mãe, a pessoa do comércio simplesmente perguntava o que né, cumpria, pegava a lista ali na mão, vendia tudo que a minha mãe mandou buscar, porque sabia que a minha mãe era muito correta, muito íntegra, e ela honrava seus compromissos, e ela não assinava nada, né? Era simplesmente pela palavra dela. Então, eu carregava muito isso, assim, da minha mãe, sabe? Que a palavra era como se fosse algo, era muito mais importante do que um compromisso ali assumido,
vamos dizer assim, uma promissória ali assinada, né? E quando eu me converti, que eu conheci esse texto, eu pensei assim, poxa, eu fiquei tão maravilhada, eu acho que esse foi um dos textos, assim, que eu fiquei, assim, mais maravilhada da minha vida, porque eu conheci ele, assim, na prática, né, antes mesmo de conhecer ele propriamente escrito, né, porque quando realmente a nossa palavra, eu vejo assim, a nossa palavra é a nossa identidade, é a nossa marca, sabe? Quando alguém diz uma coisa para nós, ela promete e não cumpre, a primeira vez a gente entende que ela, de repente a gente pensa assim, não, pode ser que ela teve algum compromisso de imediato, pode ser que ela teve alguma, né, alguma circunstância impediu que ela cumprisse com a sua palavra. E aí por exemplo, eu sempre acho assim, quando alguém falha comigo, eu penso assim, não, eu não sei, pode ter acontecido alguma coisa, eu vou esperar ela explicar, eu vou esperar, né, ela justificar, porque alguma coisa pode ter acontecido, né? Então, de imediato, eu penso assim. Mas daí acontece uma segunda vez, e aí a pessoa não me dá nenhuma satisfação, aí eu já fico assim, meio balanceada, né? A pessoa não deu nenhuma satisfação, não explicou e tal, mas ainda assim eu fico me mantendo na neutralidade. Aí, quando acontece uma segunda vez, e acontece a mesma coisa, eu penso, opa, me acende a luz da desconfiança. E numa terceira, não, olha, eu não acredito mais. Uma terceira, eu já não acredito mais. Se a pessoa explicar e justificar, pode acontecer uma, duas, três, quatro, cinco, eu vou avaliar a situação e eu considero todas as situações. Mas daí, se vai acontecer uma terceira e ela nunca explicou, nunca justificou, então, para mim, não é digna de confiança e acabou. Então, eu acho que a palavra, ela é verdadeiramente a nossa marca, ela é realmente a nossa identidade. A gente não precisa assinar nada. Eu não preciso assinar nada para que você acredite em mim. Para mim, a minha palavra já basta para você, ela tem que bastar para você. E da mesma forma, eu espero, aquele que está em Cristo, eu espero a mesma coisa. Ela não precisa assinar nada para mim. Ela não precisa assinar comigo um compromisso. Basta a palavra dela. Para mim, eu entendo assim. E eu trago isso assim, eu lembro sempre da minha mãe isso. Eu acho que ela nos ensinou lições preciosas. Ela ainda está viva, né? Graças a Deus. Mas eu acho que as maiores lições da vida, de verdade, eu aprendi com a minha mãe. Porque eu só morei com a minha mãe até os 11 anos de idade. Mas tudo que ela me ensinou foi assim o alicerce para eu construir assim a história da minha vida. E isso para mim nada é mais importante que isso, assim, sabe? Porque eu vejo que tudo que ela ensinava, embora ela não tivesse assim uma Bíblia na mão para ler para nós, mas ela trazia de alguém que ela ouviu. E ela nos ensinava no dia a dia, na prática, e principalmente com a própria vida dela. Isso para mim foi o maior registro, assim. E depois que eu conheci a palavra de Deus, eu vi que muitas das lições que ela ensinou tem um embasamento da palavra, principalmente essa questão da palavra. Essa palavra de Mateus, quando eu conheci, eu vi assim uma lição que a minha mãe ensinou, mesmo sem ler a Bíblia, né, de que a palavra, ela tem que bastar. Era só isso que eu queria colocar. Legal. Antigamente tinha aquela expressão pelo fio de bigode, lembra, né? A pessoa falava como se... eu tenho uma história na família, eu não sei o detalhe inteiro, mas minha mãe contava que o meu avô não era crente, mas ele perdeu um terrenão, né, em Bauru, onde eu nasci, porque numa conversa com um amigo, tipo assim, quase como que brincadeira, ele tinha se comprometido àquilo que o amigo tinha falado em termos de valor, e ele era alguém muito sério com a palavra, né? Mesmo não sendo convertido. E ele acabou quase que perdendo, na verdade, né? Se o terreno valia tipo 100 mil, ele vendeu por 10, né? Porque ele tinha falado numa conversa com um amigo, ela conta isso para nós, contava, né? Isso para nós, que por conta de ter dito um sim numa hora que conversava com um amigo. Então são coisas muito sérias, né? Eu estava aqui olhando, né, a passagem de Ruth, lá em Ruth capítulo 4, como é que eles
fechavam a palavra como é que era empenhada, né? Qualquer negócio tirava o calçado e dava para o seu parceiro. Ainda bem que Deus mudou esse negócio, né? Pensou? Seria meio problemático, né? Já pensou? Vamos empenhar a palavra aqui. Tira o sapato aí, dá para mim, eu tiro a sandália e dá para mim, né? Graças a Deus que agora é palavra de sim, sim, não, não, né? Então, eu acho que é um grande desafio, fica aí um desafio para todos nós, né? Essas questões que foram faladas aí, né? De que aquilo que nós falamos, nós nos comprometemos. Queridos, nós temos que ir até o final, tá? E se alguma coisa acontecer, né? Nós possamos dar satisfação, possamos conversar com quem quer que seja, mas que não seja, né? Usando o exemplo que a Val colocou, não seja um estilo de vida nosso, né? Ela colocou dois extremos, né? Um estilo de vida daquela pessoa que fala que vai fazer, mas não faz, não dá satisfação nenhuma, faz uma, duas, três, ou o outro extremo, né? Aquela que falou que vai fazer, mas não faz, né? Falou que vai fazer, mas não faz. Então a pessoa passa a ser desacreditada, né? Isso mexe com os nossos relacionamentos em termos de irmandade, né? Não pode ser desse jeito. Nós temos que ser exatamente o contrário. Cidadãos do reino são aqueles que dizem sim quando é sim, com a motivação correta, de coração, como para o Senhor. Usando aquele texto de Colossenses capítulo 3, 17 a 21, que vai dizer que tudo que fizerdes seja como para o Senhor. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que lembrar que eu estou fazendo para Ele. E se eu estou fazendo para Deus, é a minha palavra empenhada, é um compromisso que eu assumi. Nós, crentes, temos que ser assim, uns para com os outros, para com as pessoas de fora, né? As pessoas de fora têm que ver a gente dessa maneira, né? Olha, o Jaime falou, vai cumprir. A Cíntia falou, não vai cumprir. Estou brincando, Cíntia. Né? Faz tempo que eu não brinco com você, agora que eu estou te vendo aí. Né? A Cíntia falou, é sim, é sim. Então, quando o irmão, alguém da igreja, você pede alguma coisa, a pessoa falou sim, qual é o primeiro sentimento que eu tenho? Ele vai cumprir, ele vai fazer. Posso ficar tranquilo que ele vai fazer. Isso tem que ser entre nós, né? E nós para com de fora. É que fora, né, uma boa parte nos nossos relacionamentos, aquilo que nós falamos que vamos fazer, quando é mais sério, é sempre com alguma coisa assinada, não é verdade? Não é só de boca, né? Mas, ainda que não seja assim, nós temos que lutar para que o nosso sim, sim e não, não possa acontecer. E outra coisa que eu falei no início, só para fechar, né, é quando a gente receber um não, recebe o não numa boa, né? Não pode fazer? Não pode fazer, sem mágoa, sem ressentimento, sem aquela, sabe, aquela coisa chata que muitas vezes acontece de, assim, puxa vida, não fez, né? Poderia ter se empenhado. Que nada, se a pessoa falou não, é porque não. Não. Enfim, acho que é um detalhe que nós temos que aprender na nossa caminhada com o Senhor. Queridos, vamos ficar por aqui. Já são 11h45. Vamos orar para encerrar? Deixa eu pedir para alguém orar aqui. Deixa eu ver quem é que vai. Cíntia. Trabalhe um pouco. Ora para a gente, por favor, irmã, encerrando. Antes de você orar, perdão. Deixa eu só fazer um convite aqui a todos que estão aqui. Depois eu vou colocar alguém na igreja, né? Vamos fazer o possível para estarmos juntos na igreja hoje à noite. Hoje é o culto de envio e de batismo na nossa igreja. Eu gostaria muito de contar com a presença de todos vocês que estão aqui. Os que estão aqui geralmente estão lá, né? Mas aí me ajudem aí a espalhar um pouquinho mais, né? Que os irmãos possam fazer um esforço e estarmos juntos nessa noite. Tá bom? Ore, Cíntia, por favor. Oremos. Senhor, meu Deus, Pai querido,
Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai, que privilégio temos de aprender a tua palavra e que nós possamos, ó Pai, guardar na nossa mente, no nosso coração e praticá-las, ó Pai, fazendo sempre o melhor para ti, com um bom testemunho, ó Pai querido. Que a nossa palavra seja sempre sim, sim, não, não. Que nós possamos honrar, primeiramente, a ti, Senhor, com o nosso falar, com o nosso agir, e que as pessoas possam ver diferença na nossa maneira de viver, ó Pai querido, sabendo que servimos um Deus todo-poderoso. Pai, nos dá, Senhor, um dia na tua presença e que nós possamos, ó Pai, com muita alegria, Senhor, estar, Senhor, reunidos logo mais à noite na tua casa, Senhor, para te adorar, ó Pai. Amém. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Beijo no coração de todos. Até a noite, se Deus assim nos permitir.